até semana que vem não posso sair de casa. Né? Então, tá bom, gente. Então vamos começar com a história. Vamos mudar um pouco, como diria na matemática, que a ordem dos fatores não altera o produto. Né? Essa frase que vocês aprenderam aí desde criancinha. Nós estamos chegando ao fim do nosso ano, né? Um ano difícil para todo mundo, então essa aqui, como eu falei para vocês, é a nossa penúltima aula. Na semana que vem, nós, professores, daremos a última aula deste ano, que depois a gente vai precisar mandar nota, fechar planilhas de notas, a gente precisa ficar indo atrás dos alunos que não entregaram atividades, como estamos ainda fazendo, aí entra conselho de classe, então a gente decidiu que semana que vem vai ser um negócio bem light, tá? Não vamos ficar discutindo, assim, até mais para fazer uma festa, falar para vocês como é que vai ser um pouco do ano que vem, né? Como é que é esse nono ano, o que é que vocês vão estudar, etc. E tal. Então, para a gente, finalizando o que a gente estava vendo, a gente estava vendo sobre imperialismo, a gente viu esse imperialismo europeu dominando a África e a Ásia, né, invadindo os territórios, né, e subjugando as culturas que estavam lá. Eu vou falar de um outro imperialismo que acontece bem perto da gente, e a gente, às vezes, não se dá conta da força que esse país tem em cima dos outros, que é o imperialismo americano, né, esse poder que ele exerce aqui na América Latina. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu vou apresentar para vocês deixa eu tirar só antes aqui um slide que eu fiz para vocês, para a gente discutir um pouco isso daí, tá? Então, vamos lá. Miguel, desliga o microfone aí, por favor, Miguel. Está com umas batidas aí. Obrigado. Está todo mundo vendo esse slide aí, né? E aí, pessoal? Sim. Então, vamos lá. Sim. Então, esse imperialismo estadunidense, né? Ou seja, imperialismo dos Estados Unidos. Então, essa primeira imagem que eu achei na internet, eu achei ela bem legal, que mostra a evolução do ser humano, né? E o final é a evolução do povo americano, né? Que o consumo deles é um povo obeso, né? O povo americano, o consumo deles de açúcar, de gordura é muito alto, né? Então, por isso tem até essa imagem no final. Bom, a gente estudou, né, que o imperialismo, ele não foi só na África e na Ásia, né? Ele acontece em outros lugares. Aqui na África e na Ásia tem tanto uma dominação direta como uma dominação indireta, e a gente já vai ver o que é esses dois modelos de dominação. Na África, principalmente, né, foi uma dominação direta, com invasão, né, a exploração econômica via anexação territorial, ou seja, países como a França, Inglaterra, Bélgica, eles dominam territorialmente a África, então é uma dominação direta, e os Estados Unidos, eles fazem uma dominação indireta. Né? De maneira, e principalmente aqui na América Latina, que maneira que eles fazem essa dominação indireta? Primeiro, através de empréstimos bancários, a muitos países, da imigração europeia, ou mesmo com uma interferência direta, né, dos Estados Unidos em alguns países. Então, na América, principalmente, que vamos falar mais aqui da nossa América Latina, é uma dominação mais indireta, não houve invasão territorial dos Estados Unidos em nenhum país aqui da América Latina. Então, há uma espécie de dominação
de outra maneira. Então, esse imperialismo norte-americano, que começa a ocorrer no final do século XIX, ou seja, os Estados Unidos começa, dentro da América, a ser uma grande força econômica e decide, através do que ficou conhecido como doutrina Monroe, a sua influência aqui na América Latina. Ele começa a ter uma grande influência aqui na América. Falou do quê? Que a América é dos americanos, né? Essa doutrina Monroe, que é do século XIX, de 1823, Monroe é um presidente dos Estados Unidos, ele fala América para os americanos, onde ele está defendendo a soberania americana, proibindo o quê? Novas colônias aqui na América Latina, a América Latina que estava, nessa época, se libertando do domínio espanhol, vários países começam com a sua independência, tanto da Espanha como de Portugal, né? O Brasil faz a sua independência em 1822, ele é precedido pela independência de outros países aqui da América Latina. Então, a doutrina americana vem para defender isso. A não intervenção da Europa nos problemas americanos, né? E com isso a não intervenção americana nos problemas europeus, ou seja, vamos fazer uma política isolacionista. Os europeus se preocupam com a Europa e os americanos, aqui, quando a gente fala de americanos, a gente fala de Estados Unidos se preocupa aqui com a América Latina. Ou seja, a política americana, ela começa a defender, né, que os europeus não venham interferir mais aqui na América Latina. E o que é que faz os americanos se sentirem tão, vamos dizer assim, superiores? O americano tem muito disso. Vamos lembrar um pouquinho da história americana. A gente viu até nesse ano. A história americana começa, né, a colonização começa, a formação do país, Estados Unidos, começa com 13, chamadas 13 colônias. Esses 13 estados americanos estão aqui do lado leste do país. É o lado banhado pelo Oceano Atlântico. Aqui nós temos a configuração de todos os Estados Unidos. Ou seja, eu saio do lado leste e vou fazer a conquista do oeste. Eu tenho certeza que vocês já viram muitos filmes, né, do que a gente chamava de filmes de bang bang, né, de mocinhos contra os índios americanos. Esses filmes, eles vêm mostrar o quê? A conquista do lado oeste. Então, essa conquista ela acontece mais ou menos assim, ó, né? Eu tenho aqui, do nosso lado direito, as 13 colônias, que eram os Estados Unidos, aqui, ó, em 1783. E conforme vai passando os anos, o século XIX, eu vou pegando outras áreas, né? Eu vou conquistando outras áreas. Então, o Texas é anexado ao território americano, né? Existem aqui guerras contra o México para anexar outros territórios. A gente não pode esquecer que os Estados Unidos é um país que ele é banhado por 2 oceanos, né? Pelo Atlântico, na sua costa leste, e pelo Oceano Pacífico, na sua costa oeste. Hoje, os Estados Unidos é isso daqui, né? É um grande país. Só vou dar uma paradinha, gente, para ver quem está tentando entrar. Só um minutinho. Deixa eu ver aqui quem está tentando entrar. Vocês viram bastante esse mapinha esse ano na televisão, né? Sobre as eleições dos Estados Unidos, né? Muitas vezes. Que são 50 estados americanos, né?
Depois os Estados Unidos acabam comprando o Alasca da Rússia, né? Da União Soviética, da Rússia. O Havaí também, se não me engano, ele adquire, ele compra também. Ou seja, ó, a gente pode ver como é que é esse... como os Estados Unidos hoje é um país imenso. E tudo isso se ocorreu por causa de um... desliga, por favor, quem tiver com o microfone ligado aí. Está dando eco aqui. E tudo isso acontece por causa de um pensamento, né, defendido como destino manifesto. Esse destino manifesto, ó, essa imagem, olha o que a gente vê aqui. A gente vê as pessoas, né, que são chamados de colonos, indo conquistar o território americano. Eu tenho aqui em cima, né, uma imagem de uma mulher, ou seja, desse destino, né, ou seja, era o destino desse povo estar onde ele está, né, então é chamado de destino manifesto, ou seja, é uma crença que os Estados Unidos foi eleito por Deus para comandar o mundo. É isso que o Destino Manifesto defende, né? Os Estados Unidos é um povo que foi eleito por Deus para comandar o mundo. Então, esse expansionismo, já que eu sou eleito por Deus, né, eu vou só cumprir a vontade de Deus. Então, eu vou invadir todo o lado oeste do país, com esses colonos, né, dando terras para esses colonos, incentivando com que as pessoas vão para o lado oeste. O país entra em choque com os indígenas que moravam lá, que habitavam essa região. Esses indígenas são praticamente exterminados. É dessa maneira que o povo americano vai conquistando todo o seu lado oeste. Ou seja, a expansão, né, expandir não era só bom, era uma coisa óbvia, era um manifesto de Deus, era o destino desse povo americano. Então, essa crença do destino manifesto, ela é defendida até hoje, tanto é que no discurso de posse dos presidentes americanos, muitos deles, eles fazem menção a esse destino manifesto, de como Deus, né, quis que os Estados Unidos estivessem vivendo determinado momento. Então, esse expansionismo americano pelo mundo também é uma vontade de Deus, né? Porque o povo americano foi o povo eleito para comandar o mundo. É isso que foi defendido e é defendido, né? O americano tem muito isso dentro dele, desse pensamento. Então, o imperialismo norte-americano, né? Ele não traz anexações territoriais, ou seja, ele não invadiu nenhum país aqui da América Latina, mas ele tem forte influência econômica nesses países. Principalmente, vocês vão ver o ano que vem, a influência cultural depois da Segunda Guerra Mundial. A gente não pode esquecer que os Estados Unidos, depois da Primeira Guerra Mundial, como a Primeira Guerra aconteceu na Europa, não afeta, né, território americano, então o território americano não sofre nada, os Estados Unidos vai ser o grande país, porque é ele que vai começar, ele que vai ser a grande potência, né, mundial, para começar a bancar esses países que entraram em guerra. E aqui na América Latina, ele ainda tem uma grande influência econômica, né, para muitos desses países que ficaram independentes, né, pegaram muitos empréstimos para os Estados Unidos. Então, eu intervenho nesses países, eu faço uma intervenção econômica, uma dominação cultural. Por exemplo, que coisa dos Estados Unidos que vocês consomem no dia a dia, gente? Diz para mim.
Passa alguma coisa americana na televisão que faz a gente consumir? Sim. Qual, por exemplo? Dá um símbolo da economia americana. E, ó, tem a Coca-Cola. A Coca-Cola é um. O outro está perto da escola, inclusive. Famosíssimo, gente. Tá perto da... Supermercado? Oi? Supermercado? Não. Mais para frente. Está dentro do shopping. McDonald's? Isso, McDonald's, ó. Aqui, ó. Modo americano de viver. Isso daqui os Estados Unidos vendem para o mundo inteiro, né? São seus símbolos. McDonald's é um símbolo americano. O símbolo aqui, ó, dessa moça, com esse monte de sacola, que é o símbolo do consumismo americano. Você tem que consumir. O super-homem, né? O símbolo de força dos Estados Unidos. A Marilyn Monroe, que foi uma atriz americana da década de 60, que ela era muito bonita, então, o símbolo da beleza da mulher americana. Vocês já repararam também que todos os heróis da Marvel, a roupa deles tem o azul e tem o vermelho? Já repararam nisso? Já repararam que o Homem-Aranha... Qual a cor da roupa do Homem-Aranha, gente? Vermelho. Qual a cor da mulher? Qual a cor da roupa da Mulher Maravilha? Vermelho. Azul, vermelho. Azul. Isso, tá vendo? Já repararam que, só por coincidência, a cor da bandeira dos Estados Unidos também é vermelho e azul? Ou seja, é uma maneira, né, de eu levar a minha cultura para outros povos, né? Através do cinema, eu estou levando... se as pessoas... Isso fica gravado na sua cabeça, né? Se você ficar vendo, somente esses heróis da Marvel, né? Todos são heróis, repararam? Nenhum tem... as fraquezas deles são muito pequenas, perto da força que eles têm, porque eles sempre estão vencendo, né? Você nunca ouviu falar dos heróis estarem perdendo. Então, isso é uma coisa que os Estados Unidos leva para o mundo, esse poderio cultural, né? Essa força. Né? É o modo americano de viver. E é uma maneira de você dominar... Desliga o som, por favor, gente. É uma maneira de você dominar outros países. Tá? Você começa a colocar a sua cultura nos outros países. E os outros países vão perdendo a sua identidade cultural. Vocês querem ver um exemplo muito clássico aqui no Brasil? É a festa que tem aqui no Brasil no final do mês de outubro, por volta do dia 31 de outubro. Qual é a festa que a gente comemora hoje em dia? Halloween. Halloween. Halloween é da cultura americana. Né? E hoje a gente comemora muito mais o Halloween, né, no dia 31 de outubro, do que a gente falar sobre o nosso folclore. Qual é o folclore do Brasil? É o Saci Pererê, é o Boi Bumbá, é a Iara, né? Ou seja, a gente a gente abriu mão, né, da nossa cultura para assimilar uma cultura que não tem nada a ver com a gente, que é a cultura americana. A gente diz, mas você fazer isso durante aula de inglês, acho que vale a pena, mas não, a gente está fazendo isso, né? Lembre-se que esse ano não teve festa na escola, mas nos anos anteriores sempre tem festas nas escolas, né, promovendo a festa do Halloween. Eu, particularmente, sou totalmente contra esse tipo de festa. Acho que tem que promover a festa do nosso folclore.
né? Porque senão daqui a pouco a gente vai estar passando para as próximas gerações, e eu pego isso até pela minha neta, acho que a Vanessa pega isso até pelo filho dela, essa criançada conhece muito, está mais hoje vivenciando festas de Halloween do que conhecer na escola o folclore brasileiro, né? Isso é uma maneira de você intervir no outro país, né? Você vai acabando com a cultura, né? Como eu coloquei aqui, ó, você vai desestruturando economicamente a política, o lado social, o lado cultural desses países aí. Ao passo que a metrópole imperialista, né, ela está pensando no quê? Está pensando no lucro dela, intensificar o seu desenvolvimento, que eu vou vender mais coisas para outros países, então eu posso produzir mais, né, e esse excedente vender para qualquer país que vão comprar. A Inglaterra fez muito isso também, né? Então os Estados Unidos ele faz muito disso. A gente pode não... Um outro exemplo hoje dos Estados Unidos, existe uma indústria nos Estados Unidos que é a indústria bélica. Os Estados Unidos é o país que mais faz arma no mundo. Então, tem uma indústria. Então, se eu faço arma, eu preciso ter guerra no mundo. Então, muitas das guerras que existem no mundo são financiadas por essas indústrias, né? Essa indústria bélica, porque eu precisar que eu fiz a arma, eu preciso vender. E nos Estados Unidos também, agora que teve a eleição, eu escutei uma reportagem da quantidade de armas que as pessoas têm. As pessoas têm mais armas do que gente nos Estados Unidos. Tipo assim, a população americana é 350 milhões, a quantidade de armas que as pessoas têm de 400 milhões de armas, né, que a população tem. Ou seja, é uma coisa assim absurda. Então, com isso, né, esse imperialismo americano, ele ocidentalizou grande parte do mundo, né, como eu falei para vocês, ele destruiu, modificou ou inferiorizou a cultura de muitos povos. Dentro desses povos está aqui o Brasil, né, inferiorizando a nossa cultura, né, com esse exemplo que eu dei do folclore para vocês. E tudo isso, muito dessa intervenção americana, até no mundo, também conduziu o mundo também para a Primeira Guerra. O ano que vem vocês vão estudar mais a fundo a Primeira Guerra Mundial, que acontece na Europa, e vocês vão ver que a participação americana nessa guerra faz com que o país, né, torne-se uma das grandes potências mundiais. Aqui está um resumão daquilo que eu falei para vocês. Queria passar para vocês agora um videozinho sobre isso que eu falei também, tá? Eles têm mais alguns detalhes, tudo bem? E depois a gente volta a discutir isso daí. Hablo en nombre de los niños que en el mundo no tienen un pedazo de pan. A fim de defender os interesses mais legítimos do povo. Antes de falar dos Estados Unidos especificamente, é necessário traçar um panorama internacional do século XIX. Nele, a Espanha perdeu a maioria de suas possessões na América, muito em decorrência das invasões napoleônicas em solo espanhol. A partir de meados do século XIX também, podemos destacar a Revolução Industrial, que trouxe grandes invenções que propiciaram o aumento da produção. Exemplos delas seriam a utilização do petróleo combustível, o surgimento das ferrovias e também dos telégrafos. Com essas invenções que propiciaram o aumento da produção,
havia necessidade dos países europeus de buscar matérias-primas e consumidores para seus produtos, já que seus mercados internos não conseguiriam absorver toda a sua produção a longo prazo. Surge então o imperialismo, também conhecido como neocolonialismo, onde os países europeus vão à África e à Ásia em busca de atender suas demandas. O exemplo máximo do neocolonialismo foi a Conferência de Berlim, que aconteceu na Alemanha em 1885 e foi dirigida por Otto von Bismarck. Essa reunião entre os países europeus tinha como objetivo criar regras e acordos para a divisão do continente africano entre eles, visando somente atender a interesses econômicos, extraindo da terra o máximo possível. As novas divisões territoriais não levaram em conta as formações existentes, muitas vezes colocando sob o mesmo governo povos rivais, causando diversos conflitos internos que se estendem até os dias atuais, em alguns casos. Em meio a esse cenário, vale ressaltar que os Estados Unidos já eram um país de dimensões continentais devido às terras conquistadas por meio da guerra contra europeus ou indígenas ou mediante acordos. Também era um país que passou a se fortalecer com o fim da Guerra Civil. Aliás, caso queira saber sobre a Guerra Civil Americana, só clicar no card que está aparecendo aí que nós fizemos um vídeo sobre esse assunto. As antigas 13 colônias, ainda que tenham enfrentado crises nas décadas de 70 e 80, crescia, seja na produção agrícola, seja na produção industrial, atingindo um status de potência econômica não europeia, assim como o Japão. Vale ressaltar que a Inglaterra vinha perdendo o posto de maior potência e Estados Unidos, Japão e Alemanha vinham crescendo no cenário internacional no final do século XIX. Surge então um problema, porque o aumento da produção não conseguia ser absorvido em sua totalidade pelo mercado interno, surgindo então a ideia de se abrir ao mercado externo para escoar a produção. Surge então a tese da fronteira, elaborada por Frederick Turner. Segundo ela, o progresso e a prosperidade das antigas 13 colônias dependia da expansão constante e limitada de suas fronteiras. Era necessário se abrir ao mundo para se tornar uma potência global. E foi nesse sentido que os Estados Unidos agiram. As possibilidades, porém, não poderiam incluir o continente africano e o continente asiático, que eram disputados pelos europeus. Assim, os Estados Unidos passaram a ver a América e o Pacífico como regiões que eram interessantes para a expansão. Na verdade, há muito tempo eles viam os territórios próximos como uma continuação natural de seus domínios, como por exemplo o Havaí e o Cuba. Entre essa série de mudanças que ocorriam, tanto no âmbito internacional quanto dentro dos Estados Unidos, não poderíamos deixar de citar o fortalecimento do poder executivo em detrimento dos demais, sobretudo na presidência de McKinley e Theodore Roosevelt. Desse modo, fica claro que essa nova política externa americana se deu graças a uma combinação de fatores externos e internos. Aliado a essas transformações, também é necessário falarmos sobre a doutrina Monroe, que poderia ser resumida na frase América para os americanos. Assim, os Estados Unidos buscavam conter as investidas europeias sobre o continente, supostamente visando defender a independência e a liberdade dos povos americanos. Essa postura dos Estados Unidos, obviamente, merece questionamentos. Eles queriam realmente a América para os povos da América? Isso é nítido que não. Só estavam buscando manter a Europa afastada da América para fazer dela sua zona de influência, ditar as regras sobre os países, buscando sempre se fortalecer econômica e politicamente. Em meio a essa mudança de postura em relação à política externa e à necessidade de expandir seus territórios, cai no colo dos Estados Unidos uma guerra que o alçaria a esse posto de guardião das Américas contra os europeus, a Guerra Hispano-Americana. Antes de falarmos do conflito em si, que envolveu Espanha e Estados Unidos, devemos falar sobre um envolvido direto nessa questão, que era Cuba. Cuba, uma colônia espanhola e grande produtora de açúcar, buscava sua independência desde 1868, porém sem sucesso, já que a Espanha, enfraquecida, não queria abrir mão da sua colônia mais próspera. Em meio a uma nova guerra por independência, já no finalzinho do século XIX, ela solicita apoio aos Estados Unidos e este envia para a costa cubana o navio USS Maine, que tinha como objetivos defender os interesses americanos na ilha, supostamente. Esse navio, então, ficaria fazendo a guarda da costa cubana. Porém, em fevereiro de 1898, um navio explode, deixando mais de 260 tripulantes mortos, deixando os Estados Unidos irritadíssimos com a perda e logo culpando os espanhóis pela explosão. Não se sabe até hoje o real motivo da explosão. Acredita-se que tenha sido um acidente que causou a destruição do navio,
mas foi colocado na conta da Espanha e serviu como pretexto americano para assumir o controle das colônias espanholas no Pacífico e também na América. Os Estados Unidos, então, declaram guerra à Espanha em abril de 1898, com conflitos ocorrendo também em Cuba e em outras partes do Caribe. Contando com navios melhores, mas com uma péssima pontaria de sua marinha não habituada à guerra, os americanos saíram vencedores da Guerra Hispano-Americana, que foi definida como uma esplêndida guerrinha pelo chefe do Estado americano. Com a vitória, os Estados Unidos assumiu o controle das Filipinas, Guam, Porto Rico, Havaí e Cuba. Cuba, por sua vez, que buscava a independência, conseguiu se livrar dos espanhóis, mas agora ficava sob o domínio dos americanos. A vitória também propiciou aos Estados Unidos começar a erigir seu império indireto. Isso quer dizer que, ao invés de um império direto, caso dos europeus, os americanos buscaram não ocupar militarmente esses territórios, interferindo nas suas ações e acordos, sem necessidade de implantarem um governo de sua conta. Até porque, como diria a doutrina do Destino Manifesto, eles eram propagadores da liberdade e da democracia. Pelo menos é o que dizia a retórica americana. O fim dos embates militares com a Espanha também trouxe consigo um incremento na política de defesa da América pelos Estados Unidos. Agora, eles agiriam de forma violenta, se necessário, buscando não deixar que os europeus intervissem política ou economicamente no território. Esse seria o corolário da doutrina Monroe, implementado pelo presidente Theodore Roosevelt, que ganhou o nome de Big Stick, ou Grande Porrete, deixando nítido o terror das intervenções. Dois exemplos nos saltam aos olhos nesse cenário. O primeiro seria a Emenda Platt, que fazia parte da Constituição cubana, mas foi colocada pelos Estados Unidos. Vamos entender um pouco mais. Com o fim da Guerra Hispano-Americana, Cuba ficou sendo um protetorado dos Estados Unidos por 4 anos, até que a intervenção militar saiu da ilha, mas deixou a famosa Emenda Platt. Ela autorizava que os Estados Unidos interferissem na ilha, econômica e politicamente, vendendo terras a preços mais baratos para os Estados Unidos, por exemplo. Basicamente, eram os americanos que ditavam tudo o que aconteceria na ilha. Outro exemplo seria a construção do Canal do Panamá, que teve suas obras iniciadas em 1904. Quem foi responsável pelo projeto e pela construção foram os americanos, deixando de fora os europeus que tinham interesse na construção do canal. Estava nítido a doutrina Monroe, América para os americanos, mas não para todos os americanos, para os americanos do norte. Antes de terminar, eu gostaria de discutir com vocês 2 cartoons que são muito relevantes para a gente. A primeira mostra o Tio Sam, figura que representa os Estados Unidos como professor em uma sala de aula. Logo à sua frente, representados como crianças negras, estão Cuba, Filipinas, Havaí e Porto Rico. O recado era nítido. Os Estados Unidos, velho e experiente, tinham que ensinar como eram as coisas para essas meras crianças que nada sabiam. O Tio Sam deveria levar a civilização, o conhecimento, os valores, para que pudessem crescer e se tornar países. Essa charge, de cunho extremamente racista, também criava um estereótipo de um indígena, como alguém pouco inteligente, que ele estaria na porta, afastado dos demais, e não teria capacidade nem de conseguir entrar na sala de aula. Não podemos deixar de notar também a figura que parece estar entrando na sala de aula, que seria a imagem estereotipada de um chinês, mostrando que os Estados Unidos também tinham interesse nesse território. Essa charge evidencia toda a suposta superioridade dos Estados Unidos. Eles seriam um professor, deveriam ditar as regras, mostrar a civilização, mostrar o conhecimento para esses países que estavam completamente atrasados. A segunda, também de cunho racista, evidencia como seria o antes e depois da presença dos Estados Unidos em Cuba, Filipinas, Porto Rico e Guam. Se antes eles eram cansados, massacrados pelos espanhóis e pela escravidão, agora se haviam tornado homens bem vestidos, senhores experientes. Haviam evoluído muito quando se livraram das amarras antigas. Graças a quem? Ao benevolente Estados Unidos. Eu poderia ficar meia hora aqui apresentando exemplos e debatendo eles com vocês, mas esses 2 exemplos já servem para transmitir o recado. Em ambiente interno, foi elaborada uma imagética em defesa da interferência dos Estados Unidos nos países, que eles eram um povo escolhido e que deveriam levar a civilização e o avanço a esses locais tão sedentos. Criou-se a imagem dos Estados Unidos como salvador de todos os países. Vamos chegando ao final de mais um vídeo, não sem antes as dicas do Historinho.
que são de dois livros muito bons para discutir essas problemáticas que a gente trouxe aqui. O primeiro discute um contexto mais geral da formação dos Estados Unidos, e o segundo trata mais dessa política externa americana. Então por hoje é só, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostarem, deixem seu like, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos e até Então, pessoal, como eu falei para vocês, como vocês viram no vídeo, né? Os Estados Unidos, eles têm muito desse lado de influenciar os países aqui da América Latina, né? Então, isso é feito de forma muito bem pensada, né? Não é feito assim aleatoriamente. Então, é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Alguma dúvida, gente? Uma questão que vocês queiram perguntar? E aí, pessoal? Amo crianças. Para mim tá tranquilo, professor. Você está tranquilo? Também. Então, tá bom. Então, vou parar aqui a gravação.